Ok, então, gravando a partir de agora, nossa aula síncrona de 27 de maio de 2021, Daniel, Luana. Ô, Luana, era você que participou semana passada? Isso, professor. Só você e o Daniel. Eu não sei quantos matriculados tem, mas os demais, não sei não, hein? Não estou querendo participar, mas deixa, eu vou, depois que eu gravar a aula lá no SIGA, aí eu vou deixar um recado para esse pessoal que não está participando, que a participação nessa hora de aula semanal também é um critério da avaliação. Porque, afinal de contas, revela o interesse do aluno em participar da disciplina. Daniel, eu vi o seu e-mail, acho que foi ontem que você mandou, que você refez lá e a tua HP continuava dando aquele valor lá de 149, uma coisa dessas. Lembra? Lembro sim, prof. Então, eu preferi não responder no e-mail porque eu achei melhor comentar aqui. A Luana, eu não estou lembrado das respostas dela. Eu enviei ontem, professor. Eu fiz, era de tarde, de noite. Pois é, deixa eu dar uma olhadinha rapidão lá. Mas eu mandei só no Word a resposta. Eu fiz no caderno. Sim, não tem problema. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. Só para conferir. Ah, tá. Uma que você mandou só as respostas, né? E aí eu não sei os passos que você deu. Eu posso mandar foto no e-mail? Pode, pode. Tá, vou enviar. Mas não precisa ser agora, não. É que assim, se eu receber só as respostas, eu não sei como que vocês chegaram nas respostas. Daí fica complicado para eu avaliar ali, mas sem problema. Mas eu vi que as tuas respostas aí batem, estão certinhas. Daniel tem aquele problema, né? Posso comentar? Pode sim, prof. Sem problema. Eu sei que você está curioso, porque eu refiz o que você falou que fez, e a HP aqui também. Também está viciada, né? Então não é só a tua, não. Mas eu vou chegar nesse ponto. Eu vou colocar, se vocês acessaram o SIGA hoje, vocês já devem ter percebido que eu disponibilizei lá a resolução dessa tarefa 2, eu acho que era, né? Tarefa 2 já está lá no SIGA. Mas eu vou disponibilizar ela com vocês aqui, só um pouquinho. Ixi, acabei fechando o arquivo lá, vou ter que abrir ele de novo. Estão vendo, né? Sim, professor. Aparecendo sim, prof. Tá, então vamos lá. Nesse mesmo arquivo eu também resolvi a questão. Então eu perguntava lá, são 4 perguntas, né? Primeiro, calcular o valor da mensalidade que eu teria que pagar para quitar aquele empréstimo de 100 mil que o gerente me ofereceu. Há uma taxa de 1,7 ao mês, em 24, para eu pagar em 24 parcelas. Então, a primeira coisa que tem que fazer nesse caso é calcular. Você conhece o principal, né, o valor presente, o quanto ia entrar na sua conta, que seria de 100 mil, conhece o prazo, 24 parcelas, e conhece a taxa, 1,7. Então, para calcular o valor da parcela, vocês não tiveram dificuldade.
pela HP, lá pelas rotinas da HP, é só dar essas entradas, PV 100.000, N24 e a taxa UI 1.7. Ali para baixo, vocês já vão ver que eu resolvi ali para vocês, também na HP. A segunda questão era se, quando eu terminasse de pagar, quanto de juros eu teria pago. É aí que a coisa pega, né? Tem gente querendo entrar aqui, só um pouquinho. Oi, professor, bom dia. Eu vim dar uma olhadinha aqui nas atividades que tinha para fazer hoje, né? E tinha uma atividade sua aqui. Tem gente que está perdido ainda, agora que viu que tem atividade. Depois eu termino de... Espera aí, gente, eu vou responder, porque eu acho que é da turma de vocês, tá? Só um pouquinho que eu vou baixar o... Pessoal, eu vou ter que... eu acho que é uma colega de vocês que está tendo dificuldade. Eu vou ter que atender o áudio dela aqui. Então, eu vou fechar o microfone aí. Vocês devem estar vendo na tela aí a resolução da questão A do problema aí, que é o cálculo da tabela, da mensalidade. Está pela fórmula e também pela HP. Vocês, eu acho que acertaram isso aí, mas deem uma olhadinha pela fórmula, principalmente. Aí eu já falo com vocês. E pronto. Gente, as instruções estão todas aí nas tarefas e no SIGA também. Então, eu não sei qual é a dificuldade que o pessoal está tendo. Vamos lá, vamos adiante. Essa primeira questão, o cálculo o cálculo da parcela não tiveram dificuldade, né? Vocês fizeram pela HP ou fizeram pela fórmula? Eu fiz inicialmente pela HP e depois, por conta da questão B, eu acabei fazendo pela fórmula também. Eu Mas fiz bateu. pela HP e pela Excel. Aham. Vocês vão notar que eu já fiz. Tem algumas vezes que você faz, dependendo se você trabalha no Excel com quantas casas, ou na HP com quantas casas, dá um valor, já para mim já apareceu até 5.110 redondinho, né?
Então, esses quebradinhos é por conta das casas decimais que você trabalha, principalmente na fórmula. Mas HP retorna esse valor mesmo, 5.109,14. Mas lá na fórmula, como você tem que elevar a N, elevar a 24, isso vai dar... Eu estou trabalhando nesse caso aqui com 4 casas decimais depois da vírgula. Mas dependendo da quantidade, se você trabalhar com 6, com 8 casas, vai dar valores um pouquinho diferentes. Mas isso aí também não é a questão. Notem que eu calculei pela fórmula, deu 5.110 aqui, ó, o valor da prestação. Pela HP, só dá 5.109,14. Essa diferencinha pequenininha é em função do número de casas decimais depois da vírgula, tá? Por isso aí, ninguém briga. E vocês chegaram nesses valores, tá? A questão é a parte seguinte, ó. A letra B aqui. A pergunta era qual o total dos juros que eu vou pagar se eu pagar ao longo de 2 anos, ou seja, 24 meses, aquelas parcelas de 5.109. Então, eu coloquei aí, vocês devem estar vendo, né? Tem mais alguém que entrou aqui? Não. Estou vendo sim, prof. Você está vendo o meu raciocínio aí, Daniel? Você concorda que se eu pagar 5.109,14 durante 24 vezes ou 24 meses, o total que eu vou pagar vai dar 122.619,41. E se eu tomei emprestado 100 mil, eu tirando os 100 mil, sobra o quê? Os 22.000. 600 e uns quebrados. Então, eu deduzo que esses 22 mil vêm da onde? Dos juros, daquele 1,7% ao mês, dos 100 mil que eu tomei emprestado, durante 24 meses. Então, eu concluo que os juros é esse. Mas eu entendi lá no e-mail que você mandou que a sua HP dava 140 e poucos mil, 149, eu acho isso. Então, por que a HP apresenta aquele valor? Porque daí você entra com o período, que são 24 meses, você entra com a taxa 1,7 e você entra com o PMT, que é o 5.109, e daí manda calcular o valor futuro. Aí sempre vai dar 149 mil, bem a mais do que os 122 que eu encontrei aqui. Por que será que acontece isso? Eu analisando agora o seu raciocínio, então eu acredito que a taxa de juros, 1,7%, já está nesse PMT. Porque quando eu calculo pela HP com 1,7 no I, né, nos juros, eu estou colocando aquele valor e acrescentando a taxa de juros. Quando você multiplica por 24, meio que está presumido 1,7% no decorrer dos 2 anos que a pessoa vai pagar, dos 24 meses, a taxa de juros já estaria embutida na própria parcela. Na parcela. É por isso que você só multiplica por 24? Isso. Porque você percebe que desses 5.109 que você vai pagar durante 24 meses, já tem 1,7 embutido? Sim, sim. Agora eu vejo, porque já está na tabela, né? Isso. Já está na fórmula ali. Isso. Aí, quando eu pergunto, aí, no total, quanto que eu paguei de juros? Você entra com 24 meses, que é o período, você entra na HP com a taxa de novo, 1,7, e você entra com a parcela que já tem o 1,7 embutida. Por isso que no valor futuro da HP, quando você clica FV lá, ela vai retornar 149. Ou seja, você está cobrando juros 2 vezes. Percebeu aonde que está o erro aí da questão? Da sua? Sim, sim. Entendi agora. Isso aí é importante. Você descobre aonde errou. Isso, às vezes, é muito mais importante do que acertar de cara assim, né?
Então, você dando 2 vezes a entrada, uma para fazer um cálculo, calcular as parcelas, você já embutiu os juros. Então, o raciocínio lógico que me diz, se eu calculei a parcela e eu tenho o período, são 24 meses, é só multiplicar a parcela por 24, vai dar os 122. Da onde que apareceu esses 22? Dos 1,7 ao mês que eu já estou pagando de juros. Agora, se eu for calcular o valor futuro, né, e incluir de novo 1,7, a HP vai entender que você está cobrando de novo 1,7 ao mês, ou seja, 2 vezes. Por isso é que o juros cresce tanto quando você calcula o valor futuro pela HP lá. Mas não se preocupa não, que isso aí é um erro muito comum, né? O pessoal faz muita confusão com isso. Se eu busquei o valor de uma parcela que já tem uma determinada taxa de juros embutida, qualquer outro cálculo que eu for fazer com o HP, eu tenho que entender que os juros já estão ali, nesse valor da parcela. Aí, continuando, a questão C, talvez que agora fique um pouco mais claro, se eu lá na 13ª, depois de pagar a 13ª parcela, eu decidisse quitar o empréstimo. Eu estou com dinheiro sobrando, eu quero quitar essa dívida. Quanto que eu tenho que pagar? Prestem atenção que isso é um outro erro muito comum que as pessoas cometem aí no dia a dia. Eu já paguei 13 de 24, então me sobram 11 parcelas para pagar. 11 vezes 5.100 e tanto, eu nem calculei isso, mas vai dar 50 e tantos mil, né? 500 e... Acho que é 66 mil e alguma coisa, professor. Eu esqueci de colocar aqui também separado. Dá 56.200. 5.109 vezes 11. Então, a pessoa entende, eu tenho que pagar 56 mil lá no banco ainda. Chega lá no gerente e diz, tem esses 56 mil na conta, quita o meu empréstimo. Multiplicar, falta um. Tem 11 parcelas vencendas ao valor de 5.109. Se esquecem que nessas parcelas a vencer tem juros embutidos para cada período de mês, aí, de um mês. Durante 11 meses tem juros embutidos. Se você está antecipando, você tem que tirar os juros dessas parcelas. Então, como é que faz isso? Calcula o valor presente. Eu usei aqui a fórmula do valor presente. Qual é o valor presente? Esses 5.111 que vão vencendo no futuro, daqui a um mês, 2 meses, até o 11º mês, eu tenho que tirar os juros que estão embutidos aí. Então, eu tenho que calcular o valor presente dessas parcelas, o valor presente. Então, nessa fórmula, o valor presente é igual ao valor da parcela multiplicado por essa engenhoca toda aí, que é a fórmula. 1 mais a taxa elevado a n, que é o número de períodos que faltam, menos 1, e embaixo a mesma coisa, a taxa multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos restantes. Então, aplicando a fórmula, eu quero saber o valor presente que eu teria que pagar hoje para quitar todo o financiamento. Então, são 5.109,14, botando nessa fórmula aí, 1 mais a taxa. A taxa, lembrando que aqui na fórmula, você sempre tem que dividir ela por 100. Então, daria 0,017. 1 mais 0,017 é igual a 1,017. Elevado a 11, menos 1. Embaixo faz a mesma. Tá aí bonitinho aí para vocês enxergarem, né? No final, chego nesse valor de 50.767,48, que é o valor que eu teria que pagar para quitar as 11 parcelas que faltam daquele financiamento. Os juros que você pagou
que está embutido na 13ª que você pagou, na 12ª, na 11ª, todas as parcelas que você pagou, esse juro você não resgata mais, porque você pagou no prazo. Agora, quando você vai antecipar pagamentos, ou quitar prestações vencendo, você tem que tirar os juros que foram embutidos em cada parcela. Aí, no final, soma todos esses valores presentes. Vocês poderiam fazer um exercício mais extenso, aplicar essa forma individualmente durante 11 vezes, ou seja, uma vez para cada parcela. Então, nessa primeira aqui, trazer para o valor presente o valor da 14ª parcela. Professor, acho que está errado esse valor aqui, desse resultado do PV. Tá 767, aqui no meu deu 866. Mas se você olhar logo abaixo, eu resolvi na HP também. É pelo número de casas, né, que deu diferença. É o mesmo problema. Aí vai dar o quê? Uns R$100 de diferença. Num montante de 50.700, eu acho que ninguém vai brigar por R$100, né? Mas notem que pela fórmula eu trabalho com uma determinada quantidade de casas. Esse 1.017 aqui elevado a 11, que aí eu calculei que deu 1.2037, se você botar lá, usar 10 casas decimais, a quinta casa não vai ser 0, nem a sexta, nem a sétima. Você vai ver que tem mais decimais. Isso, por conta da quantidade de períodos, aqui nesse caso são 11, no final do cálculo faz uma diferenciazinha assim. Mas essa diferença aí, ela é... O Excel, eu acho que permite que você trabalhe lá com 30 casas decimais, não sei. Se você quiser ser muito exato, você coloca lá, bota numa planilha de Excel e pede lá, formata a célula e manda ela considerar, sei lá, 15, 20 casas decimais. Isso aí tem muito esse problema aí quando as empresas vão distribuir dividendos, né? Então, elas anunciam assim, que cada acionista que tem uma ação vai receber R$1, é o caso da minha empresa que distribuiu agora em maio, né? É 1,06857, umas 11 casas decimais depois da vírgula, né? Mas por que eles têm que trabalhar com tantas, até que no final a dízima periódica fique muito próxima de 000? Porque envolve dinheiro. Imagina uma pessoa que tem lá 1 milhão de ações, você trabalhar, anunciar o valor do dividendos por uma ação é igual a 1,06, multiplica por 1 milhão ou 10 milhões, vai dar um valor. Se for 1,06387 não sei o quê, vai dar um outro valor. E dado a quantidade de ações que o sujeito tem, isso dá uma diferença, hein? Às vezes dá para até comprar uma caminhonete nova só com a diferença das casas decimais. Mas no nosso exemplo aqui, de fato, dá. Vocês podem ver que eu mantive. Na fórmula, com essa quantidade de casas decimais, dá 50.767. Pela HP, eu estou entrando com a taxa de 1,7. Aí ele retorna 50 mil, teria para pagar ainda 50.866. Então, essa diferença entre HP e fórmula é só questão de casas decimais depois da vírgula, sem problemas. Que mais? Ah, tá. E tem uma outra forma de calcular isso, que o pessoal do mercado financeiro, principalmente quem trabalha em banco, entende por descapitalização. Eu tenho que descapitalizar as parcelas vincendas, ou seja, eu tenho que tirar os juros que estão embutidos nas parcelas que o sujeito vai pagar agora. Aí eu estou mostrando para vocês aqui. Eu acho um pouco mais complicado, né? Ou mais difícil de decorar, né? Você teria que entrar lá na HP com 100 mil, que é o valor que você tomou emprestado, dar o CHS para tornar negativo,
e daí dá a tecla PV, para indicar que esse é o valor presente. Aí digita 24, dá o N, né, que é o número de parcelas, ou 1,7, clica na tecla I, para indicar que é os juros que está embutido em cada parcela, os 5.109,14, que é o valor que você já calculou, que é os das parcelas, daí clica em PMT, aí digita 13. 13 é o número de parcelas dessas 24 que você já pagou. Aí clica F, a teclinha amarela lá, F. Aí HP tem uma função AMT, deixa eu ver onde é que ela fica aqui agora. AMT. Pior que agora eu não estou nem achando. Alguém sabe ainda que fica? Ah, tá, é em amarelo, né? É lá em cima, na teclinha N. A primeira teclinha à esquerda em cima. N, se vocês olharem na função em amarelo, na verdade não é AMT, está escrito ali a morte. Então, clica nisso, lembrando que você clica a tecla F, a teclinha em amarelo, você está na função em amarelo da HP. Daí clica lá no N, que é a função em amarelo, é a amortização. Aí clica em RCL, que é a teclinha que fica logo à esquerda, embaixo, no lado dessa teclinha vertical do Enter. E depois clica em PV. Aí HP, o visor vai retornar exatamente esse valor que ela retornou calculando dessa forma aqui. Então, ou de uma forma, essa primeira que eu fiz aqui na HP, ou via sistema de amortização, que eu detalho aqui para vocês, vocês chegam no mesmo valor, o valor que você pagaria, o que faltaria pagar para quitar esse financiamento, ainda com 11 parcelas a vencer. Você quer antecipar esse pagamento, se livrar do empréstimo. Aí a última questão que eu perguntei é quanto de juros já foi pago após o pagamento da 13ª parcela. Então, é só multiplicar o valor da parcela por 13, daria 66 mil. O valor que falta quitar daquelas 11 são 50 mil. No final, você pagaria 117 mil. Tira os 100 mil que você tomou emprestado, ou seja, até a 13ª parcela, você teria pago 17 mil de juros já. Ante os 22 que você pagaria se continuasse pagando as parcelas no prazo. Então, como nós calculamos lá em cima, que você, na questão B, que você, no final, teria pago 22.600 de juros, e antecipando os pagamentos depois de ter pago a 13ª parcela, né, você tira os 17 mil de juros que já pagou, a diferença disso é os juros que você vai deixar de pagar. Eu coloquei em vermelho ali, juros economizados com antecipação. E daí, em azul embaixo, também chamam a atenção. Esses mesmos R$ 5.334,12 é o tamanho do prejuízo daquela pessoa que vai lá, falta, eu quero quitar esse financiamento, falta 11 parcelas de 5 mil nos quebrados. Multiplica 11 vezes o valor da parcela, e vai lá e paga aqueles 56 mil. Não, na verdade, você teria que ter pago só os 50 mil e não 56. Então, a diferença entre o que você economizou antecipando as parcelas é o valor do prejuízo que você iria ter se não tivesse feito os cálculos, tirando os juros na hora de antecipar os pagamentos. Vamos lá agora, dúvidas?
Agora eu Dúvidas? não tenho mais dúvida, prof. Consegui entender certinho o que aconteceu. A minha preocupação, às vezes, é em explicar isso. Não, mas a HP está dando isso. Eu já tive questões semelhantes, que foi difícil fazer a pessoa entender que ela estava entrando de novo com a taxa de juros, estava cobrando 2 vezes os juros, né? Então, eu acho bem mais simples resolver essa questão pelo raciocínio lógico, que se você pagasse durante 24 meses 5.109, o final, se você imagine que você já pague com cheques pré-datados, preencha 24 cheques de 5.109. E se você mandar alguém calcular, somar todos esses cheques no final, vai dar 122 mil. E como você tomou emprestado 100, então o total que você vai pagar é 122, essa diferença de 100 que você pegou, 122 que você devolveu, esses 22 é os juros. Não pode dar mais. Mas notem que é um juro alto ainda. Tomar 100 mil emprestado e pagar 23 mil praticamente de juros, é quase 1/4 do que você tomou emprestado, você está pagando de juros. 1,7 ao mês é um juro alto. E as pessoas, às vezes, se iludem, né? 1,7 ao mês é uma taxinha boa. Principalmente nós, brasileiros, que temos cultura de taxas de juros de 5,5%, 6%. Juro do cheque especial, por exemplo, gente, está aí entre 5%, 6%, 7% ao mês. Depende do cliente, né? E depende do banco também, né? Mas está em torno disso. Isso é muito juro, gente. Tudo certo nessa questão? Baixem ela. Está lá no Siga já, baixem, salvem ela, refaçam. Sugestão que eu dou aqui, ó. Olhem os dados aqui. O PV aqui é os 100 mil. É o dinheiro que o gerente me emprestou aí para eu tomar um empréstimo. O N é o 24, a taxa de juros está dada. Mudem esses valores, mudem os prazos, mudem as taxas e pratiquem. Resolvam ou pela HP ou pela fórmula. A melhor coisa que tem para se compreender bem, principalmente esse raciocínio aí de quanto o juro está embutido, é praticando, até dominar bem. Podem praticar à vontade ali, se quiserem inventar lá, em vez de 100 mil, eu vou simular aí que eu peguei 500 mil emprestado para pagar em 12 anos a uma taxa tal. Quanto que daria a parcela, quanto teria de juros nisso aí. E aí, se quiserem fazer, quiserem me mandar para eu dar uma olhada, para ver se bate, não bate. Mas se vocês seguirem os passos certinhos, como está aqui, ou pela fórmula, ou pela HP, e quem tem intimidade com o Excel também, domina um pouco o Excel, vai ver que é muito simples isso aí. E no Excel ainda tem uma vantagem, né? Se você botar essas fórmulas tudo aí, linkar as células tudo com fórmula, então, por exemplo, na hora de calcular a parcela, você linka lá com a célula em que está o valor principal. Você manda buscar lá o valor principal. Linka também com uma outra célula onde você inclui a taxa. E aí, lá no Excel, só em mexendo a taxa, já automaticamente lá já muda o final de tudo, né? Tudo que você mandou calcular. Tanto de valor de parcela, quanto de volume de juros que você pagou, já muda tudo automático. É bem interessante. Eu gosto muito de brincar no Excel. Pegar um probleminha desse, colocar ele e vincular com fórmulas, aí só ir simulando, só ir trocando os valores. Isso aí é um excelente passatempo. Às vezes não tem o que fazer, eu gosto de ficar brincando no Excel.
Tá certo, gente? Resolvido essa? Tudo certo, prof. Tá. Vou parar aqui a apresentação. Professor, Oi. eu vi que vai ter uma prova dia 11. Você leu lá no SIGA, né? Isso, eu queria saber se vai ser exercícios assim. Ah, vai ser online. Eu vou falar um problema desse e você vai ter que pegar HP aí na minha frente e vai ter que resolver na hora. Mas Luana, vai ter questionário? não, você não viu o vídeo de apresentação, né? Eu tenho certeza que você Professor, não acho que eu viu. vi, mas eu não me recordo. Eu vi sim, que é 15 minutos, né? Eu não lembro, é um vídeo que eu gravei, eu acho, bem antes de começar as aulas, domingo antes de começar as aulas. Mas eu lembro que lá eu coloco que eu sou obrigado a colocar essas datas de avaliações no sistema, porque o sistema exige, mas que eu não ia seguir, não ia ter prova, não ia ter, e que a avaliação ia ser com base nas atividades que eu vou mandando para vocês, vocês vão me devolvendo por e-mail. Tá? Eu acho que lá na apresentação, onde eu apresento o conteúdo, a metodologia, a avaliação e as bibliografias, lá está claro. Mas eu entendo que tem gente que não viu, ou de repente você tenha visto e não tenha se recordado desse detalhe. Mas eu não vou seguir essa metodologia do sistema, porque eu não acho ela mais adequada. Porque aí o pessoal posta lá uma prova, aí você abre lá no SIGA e você tem um prazo, digamos, de 2 horas, e aí você tem que responder pelo próprio SIGA. Mas aí eu não vou saber se é você que está fazendo, ou se você contratou um especialista em análise de investimento para resolver por você. Então, eu acho essa metodologia de ir passando tarefas desafiadoras, nas quais vocês têm que pensar um pouquinho, raciocinar, onde surgem essas dúvidas que apareceu com o Daniel, por exemplo. Essas eu acho uma avaliação muito mais rica do que eu aplicar uma prova formal lá e vocês me mandarem ou responderem pelo próprio SIGA. Não, professor, tudo bem. É porque agora lá no CIGA fica um mural de atividades. Aí fica vermelhinho, como se estivesse pendente, né? Aí tá lá, dia 11, daí eu fiquei preocupada, que eu não lembrava que tinha avaliação. Eu não sei como vocês enxergam no SIGA também, mas não tem problema nenhum, desconsidera aquelas datas de avaliações, desconsidera. Tá? Até porque eu não coloco as avaliações lá pelo sistema, eu mando direto nos links dos dias da aula com o título de tarefa, 01, 02 e por aí vai. Aliás, até nesse final de semana eu vou ter que, nessa parte de revisão, antes da gente entrar em análise de investimento mesmo, eu vou mandar mais uma tarefinha para vocês, bem simplesinha. Aproveitem que essas simplesinhas, como eu já comentei, é uma boa oportunidade de botar a média lá para cima, a média final. Essa questão ficou claro, Daniel, ficou, né? Acho que sim. Ficou sim, prof. Tá. Agora eu não sei o que eu fazer, né? Eu acho que eu não vou avançar, porque agora eu teria que entrar na... deixa eu ver. Eu vou abrir lá o material que eu postei para vocês, mas eu não queria entrar ainda já lá nos conceitos de cálculo de VPL, de TIF, nem nada disso, nem na questão dos conceitos ainda, porque eu pretendo passar mais uma tarefa dessas bem tranquilas aí. Lógico que eu vou me esforçar para forçá-los a pensar um pouco.
para mim é mais importante, né, é que vocês deduzam as coisas logicamente, do que vocês decorem entradas ali no HP, por exemplo, né? Não adianta vocês entenderem, para calcular isso é só teclar isso aqui, dá essas entradas aqui e mandar buscar esse valor. Não. A minha, não é preocupação, né, mas eu busco mais é que vocês entendam o raciocínio da coisa. Até porque, quando vocês saírem daqui, ou da graduação e forem encarar o mercado ali fora, tem muitas coisas, muitos problemas que vocês vão se deparar que não estão nos livros, não estão no caderno, o professor não passou isso, e você vai ter que pensar e resolver o problema, né? Então, essa interpretação das coisas, para mim, na medida em que vocês vão pegando habilidade para interpretar as coisas e buscar uma solução, ela é muito mais, eu considero isso muito mais importante do que vocês simplesmente serem treinados a dar determinadas entradas numa calculadora, por exemplo, que nem HP. Eu já mostrei, só para aproveitar esses minutinhos, eu mostrei para vocês ou não, eu fiz um slide aqui sobre o processo de aprendizagem, cálculo de uma equaçãozinha de matemática. Eu acho que vocês não viram, né? Acho que não, né? É porque é muita... Você não mostrou para a gente esse não, prof. Não, né? É porque foi logo, já teve os outros PSLs logo em seguida, então eu salvo tudo numa pastinha. Na verdade, eu não sei o que eu passei para essa turma ou não. É uma sequência de... Agora são 3 disciplinas ainda, então... Mas eu vou abrir aqui para vocês, está nessa mesma pasta dessa disciplina. Espera aí, deixa eu só compartilhar. Isso aí eu passei para o turno. Estão vendo, né? Avaliação e análise de investimento ou processo de aprendizagem. Aparece? Está aparecendo sim, prof. Tá, então vamos lá. Agora eu vou desafiá-los. Vocês já se deram conta uma vez na vida, pelo menos, com uma equaçãozinha básica desse tipo aqui, não é? Estão vendo aí? 2x mais 8 igual a 16. Então, nós temos nessa equação várias constantes, tem o 2, que é uma constante, tem o 8, que é uma constante, do outro lado da equação, lembrando que o outro lado tem aqui um sinal de igualdade, mas desse lado esquerdo aqui eu tenho uma variável que, por acaso, aí eu coloquei como se fosse x. Mas eu poderia ter colocado y, lambda, beta, qualquer símbolo grego aí, qualquer letra grega, eu poderia ter colocado para representar essa variável. Então, a gente aprendeu na escola lá, desde cedo, que para resolver essa equação de igualdade, nós temos que isolar esse x. É assim que a gente aprendeu, não é? Então, nós aprendemos algumas regrinhas. Para isolar o x, eu pego esse 8 aqui que está somando, passo para o lado direito ou para o outro lado com o sinal trocado. Então, é o que está aparecendo aqui para vocês, não é? 2x ficaria 2x igual a 16 menos 8. Resolvendo esse lado direito, 2x igual a 8. Agora eu tenho que, como objetivo é isolar o x, e eu tenho uma constante 2 multiplicando a variável x, eu passo ela para o outro lado. E a regra é, se ela está multiplicando de um lado, você passa para o outro, dividindo. Então, fica x igual a 8 sobre 2. E aí, o resultado, 8 sobre 2 vai dar 4. Pronto, o meu x já está isolado, está sozinho, x igual a 4. Aí eu volto lá para cima, na equação original. Se o x é igual a 4, 2 vezes 4 vai dar 8.
mais 8 igual a 16, que é igual a 16. Então, 16 é igual a 16. Está certíssimo esse resultado, não está? Não foi assim que vocês aprenderam assim, não é? É isso, né? Eu estou tentando falar com vocês, porque eu também aprendi assim. Mas eu nunca consegui entender como que, milagrosamente, aqui no segundo passo, some esse mais 8 que estava do lado esquerdo, e milagrosamente aparece um menos 8 do outro lado. Daí a resposta que eu tinha é a regra. Você passa ele para o outro lado com sinal trocado. Mas, gente, de onde que vem essa regra? Foram os ETs que determinaram que é assim, e a gente tem que acreditar? Qual é a lógica? Aí, como não sabiam me explicar a lógica, eu, às vezes, levava bronca. É a regra, você tem que decorar as regrinhas, e segue a regra. Pô, mas uma regra imposta assim, não conseguia engolir. Por quê? Por que essa é a regra? Da onde que surgiu essa regra? Estão percebendo a minha indagação da questão? Eu ainda tive mais sorte que você, prof. Eu fiz essa pergunta a uma professora minha, mas ela me explicou por que que é. Pois é. Mas aí, méritos para essa sua professora. Porque ela sabe de onde veio a regra e ela te explica. Aliás, a forma correta de ensinar, não só matemática, mas o matemática é o mais trivial aí dos... A forma correta, os professores deveriam ter ensinado para a gente a lógica da coisa e depois, sim, entendida a lógica, bom, mas para simplificar essa lógica é só... Tem umas regrinhas aqui. Se você mudar de sinal, pronto, é isso, pronto. Daí sim. Mas você precisaria, os professores precisariam ensinar para a gente a lógica da resolução, e não as regras, porque as regras, o tempo, passam os anos, essas regrinhas que a gente aprendeu, como a gente não coloca em prática, não usa no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Já a lógica da coisa, depois que você entendeu, é difícil você esquecer do raciocínio da lógica da sequência. Concordam comigo? Então, eu vou apresentar agora como a gente deveria ter aprendido, que é o outro slide. Aqui eu só coloquei, ó, aprendendo a matemática básica através de regrinhas que facilmente a gente esquece. Agora, um outro slide, aprendendo através do raciocínio lógico. Então, como que eu isolaria esse x aqui dessa mesma equação? Notem que é a mesma equação. O raciocínio lógico que está por trás da resolução disso, qual que é? Se o objetivo é isolar esse x, e eu tenho uma constante 8 aí positivo, para eu anular essa constante 8, o que eu preciso fazer? Anular ela é tornar ela zero. Zero não... Somar alguma coisa com zero não vai acrescentar em nada, né? Então, nesse lado esquerdo, eu posso, para anular essa constante 8, que está sendo somado com essa multiplicação, eu posso botar um menos 8 ali. Mais 8 com menos 8 vai dar zero, concordam? Então, ficaria 2x mais zero, não afeta em nada, igual a 16. Em fazendo isso, está em amarelo aqui esse menos 8 que eu acrescentei nessa equação, esse sinal de igualdade exige que o que eu fizer do lado esquerdo, igualmente eu tenho que fazer do lado direito. Aí sim, do lado direito eu acrescento menos 8, fica 16 menos 8. Da mesma forma, esse 2x aí, sobra o 2x igual a 8, eu tenho aqui ainda uma constante multiplicando a variável x, eu tenho que eliminar ela. Como que eu elimino?
qualquer coisa dividido por ela mesmo. Ah, aqui eu esqueci de botar em amarelo esses dois que estão dividindo aqui, deveriam estar em amarelo. Qualquer coisa dividido por ela mesmo é igual a 1. Então, 1 multiplicado por x vai dar o mesmo x. 2 dividido por 2 vai dar 1. Sobraria aqui dessa divisão, 2 dividido por 2, sobraria 1. 1 multiplicado por x vai dar o próprio x. Você não precisa nem escrever o 1x. Então, para eu anular essa constante 2, eu divido ela por ela mesma, para o resultado dar 1. Só que do lado direito, como eu dividi a constante por 2, do lado direito, para respeitar essa equação de igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, ficaria 8 dividido por 2. Aí, resolvendo isso, 2 por 2 vai dar 1, multiplica o x, vai dar x. Do outro lado, 8 dividido por 2 vai dar 4. Nota que eu cheguei no mesmo resultado aqui, dessa resolução por regrinha, a resolução pela lógica, eu cheguei no mesmo resultado. Mas note que o correto seria aprender primeiro pela lógica, e depois, para facilitar a lógica, tudo bem se os professores passassem algumas regrinhas para a gente decorar para a prova, mas o importante seria a lógica da coisa. Concordam ou não? Vocês podem discordar, gente. Essa é a minha visão. Eu concordo, prof. Eu acho que é mais importante do que saber algumas regrinhas ou qual que é decorar as regras, né, no caso, é você aprender o porquê que ela existe, entender qual que é a função dela, porque toda regra vem de algum lugar. Ela não surge do nada. Exato, mas eu não tive tanta sorte quanto você, e eu, quando questionava isso, mas como que apareceu para o outro lado? Não, é a regra. Mas da onde surgiu a regra? Pronto, às vezes eu levava bronca. Porque, muitas vezes, o professor, nem ele não sabia. Ele aprendeu assim, aprendeu a regra e estava ensinando só a regra, e não a lógica da coisa. E também a questão da matemática é um problema para nós, para os brasileiros, principalmente, porque a matemática sempre foi assim uma espécie de... o pessoal que dominava cálculos matemáticos, eles passavam isso só de geração em geração e escondiam as 7 chaves, né? Porque governantes no passado, pense lá no tempo do Napoleão, ou lá no tempo dos romanos. Você acha que o imperador romano, ele ficava lá fazendo cálculos de quantos soldos ele teria que pagar, multiplicado por aquela quantidade de soldados que ele mandava lá para conquistar a Palestina, não sei o quê? Ele tinha que pagar os salários, mas você acha que era o imperador que fazia esses cálculos? Não. Eles tinham um matemático na corte. E esse cara que fazia esses cálculos, essas contas, esses caras tinham muito poder. Então, a facilidade aí nos cálculos e tal, e isso aí não era assim disponibilizado para a galera de um modo geral. Muitas vezes o pai, um cara que era bom nisso, um matemático da corte, passava só para o filho dele e dizia, olha, guarda segredo sobre isso. É que nem mágico, né? Nunca revela o truque. Então, tradicionalmente, ficou inculcado na nossa cabeça que matemática é uma coisa complicada, quando, na verdade, não é assim, não. Mas tá bom, vocês já estão vendo que eu estou só divagando hoje, só para passar o tempo. Bem feito para o pessoal que não está assistindo presencialmente, né? Virtualmente, presencialmente, que depois vai assistir o vídeo lá do Siga. Mas tá bom, ficamos por aqui hoje, gente. Uns minutinhos aí para quem quiser colocar alguma coisa. Eu vou postar mais uma tarefa 03, que também é mais ou menos da mesma
A mesma coisa que a gente está vendo agora, e depois, daí, na outra semana, daí a gente entra, de fato, já começamos lá por VPL, já. Ok? Acho que eu vou parar a gravação para o pessoal lá que for assistir depois não ficar muito bravo comigo.